moído, ainda estou sendo, ou continuo morto espiritualmente pela incredulidade de vocês. Ainda continuo morto espiritualmente, ainda continuo passando necessidade física, depois de todos vós estarem roubando e usurpando em meu nome e em nome de Deus, em nome da palavra de Deus. Ao passo que todos vós têm o alimento verdadeiro, o alimento completo, pão, vinho, azeite, né? O queijo novo, o azeite novo, o pão novo, vocês têm o alimento completo. E por egoísmo, por cobiça, por soberba, não querem aceitar, não querem confessar, não querem confessar, aceitar ou receber, mas querem dar continuidade ao desprezo, à lei e à palavra de Deus, por mim mesmo, como árvore da vida, como último profeta de Deus, como último Adão de Deus em nossos dias. Vocês preferem continuar na desgraça e na miséria, da desobediência, da rebeldia, da insubordinação? Paciência. Tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite e um preço a pagar. Portanto, não permaneçam mais nas trevas. É verdade que toda a terra vive em trevas. Até então, a chegada da luz de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, a todos vós, nos últimos dias. Portanto, a nação e a população de Manaus, capital do estado do Amazonas, a nação e a população manauara, amazonense brasileira, né? Para não dizer obrigação, vocês têm um compromisso sério, o dever e o compromisso, né? De, da noite para o dia, fazer com que os parlamentares, as autoridades, venham aprovar veemente. Porque se em 2 dias, ou se em um único dia, o governador do estado do Amazonas criou uma lei preventiva que para nada serve, né? Mediante o conhecimento da população e da nação manauara, amazonense brasileira, né? O presidente Messias Jair Bolsonaro, o presidente Jair Messias Bolsonaro, também pode sancionar ou ainda fazer com que os parlamentares do Senado ou do Congresso venham aprovar com urgência e grande diligência a lei de Cristo Jesus, por mim mesmo, por meu intermédio, para que se dê início ou princípio, né, a toda a restauração do reino dos céus em nossos dias, começando por todo o território nacional brasileiro, né? Porque somente com a aprovação, né, da lei de Sião, somente com a aprovação da lei de Sião, então todos nós, por força da lei, né, e na lei de Sião, eu já citei ainda há pouco, não existe nada que eu não possa fazer ou executar, e nem vocês. Não existe nada demais. Ali sim, na lei de Sião, por meu intermédio está a santidade, a santificação, a pureza e a purificação do vosso pecado, que é a transgressão à lei de Deus, né? Então, somente com a aprovação, vocês haverão de praticar uma única santidade, uma única santificação e a purificação no que diz respeito à transgressão e o cessar, o stop final na transgressão à lei de Deus. E então estaremos preparados para receber as bênçãos e o milagre eterno do Senhor, né? Não só em Manaus, Amazonas, mas em todo o Brasil. E assim daremos exemplos, né? Daremos exemplos para todas as nações, línguas, povos e tribos. Desta forma, seremos o primeiro. Seremos o primeiro e o unigênito, né? Seremos o primeiro. Ou seja, porque todas as demais nações, línguas, povos e tribos vão copiar, vão seguir, vão imitar, né? Vão copiar a restauração do reino de Deus em nossos dias. Por esta razão, a nossa briga
a nossa luta santa e sagrada, sem derramamento de sangue de si ou do próximo, deve chegar também à ONU. Porque quando Deus criou a terra e tudo quanto nela há, foi para mim. Foi para mim e os meus escolhidos. E daí, diferente do que fez a nação pecaminosa de Israel, que rejeitou ou copiou e pirateou as abominações do mundo ímpio, né? Nós vamos fazer a eterna diferença. Nós vamos fazer a eterna diferença. Porque quando a gente arrumar a nossa casa, quando nós arrumarmos verdadeiramente a nossa casa em santidade, em santificação, em pureza, em purificação do vosso pecado, né? Mediante determina ou ordena a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo em nossos dias, quando a nação e a população brasileira, né, tomar isto como imunização, como cura, como segurança e proteção, né, para a nossa vida, então serviremos de modelo e de exemplo. Serviremos de modelo e exemplo. E aquilo que diz a palavra de Deus, que nós éramos os últimos, passaremos a ser os primeiros. Os primeiros. Então, todas as nações, línguas, povos e tribos deverão dobrar-se diante da nação e da população, diante do território brasileiro de Sião, né? Depois que tomarmos a verdadeira atitude, não existe fé sem atitude, sem ação, né? Ou seja, hoje, amanhã e sempre é tempo não mais de orar, porque Deus não escuta a voz de quem está morto espiritualmente, e todo mundo está morto espiritualmente, mas o tempo é de santidade, o tempo é de santificação, o tempo é de purificar, é de purificação no que diz respeito à transgressão e o cessar eterno da transgressão à lei de Deus. O tempo não é de blá 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 ou de orar, de falácia, porque o que está acontecendo é somente falácia. Ah, vamos orar. Porra, se a oração de vocês, mortos espiritualmente, tivesse feito ou efeito, o mundo não se encontraria a desgraça que está nos dias de hoje. Então isso é hipocrisia. Qualquer vagabundozinho ou vadia da religião, da política, ah, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Sem atitude, nada feito, porra. Sem atitude, nada feito. Agora baixou o espírito do juízo, né? Agora baixou o espírito do juízo. Muitos vão ignorar porque eu já soltei alguns, para eles, palavrões. Mas não é palavrão. Isso é juízo, o correto juízo de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Então, antes que vocês venham pronunciar blasfêmia contra o Espírito Santo em mim, novamente manifesto nos dias de hoje, eu vou citar um versículo. Ele quem? Eu mesmo. Ele quem? Eu mesmo. Ele vos será por santuário. Ah, se eu entendesse português. Eu não sei como é que Deus vem em mim falando português e eu não entendo português. Porque ele sou eu mesmo. Ele será, ou seja, é para este tempo ou época, né? É para este tempo ou época da incredulidade, da apostasia, da falta de fé, né? Em Deus por mim mesmo ou em mim mesmo, né? Ele vos será, ou seja, falado no passado para acontecer nos dias de hoje, né? O tempo é hoje, o tempo é agora, né? De deixar de lado, de se apartar de toda essa hipocrisia do diabo manifesto, encarnado ou incorporado em todos vós, né? Porque qualquer vagabundozinho ou vadia da religião, da política, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E porra, não acontece nada, não acontece nada. Então, antes que vocês venham blasfemar contra o Espírito Santo em mim novamente manifesto, eu vou citar um versículo. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço, rocha e escândalo, né? Para a população ímpia, né? Para a população incrédula, apóstata, né? De Jerusalém,
Por esta razão, Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. E toda a população mundial morta espiritualmente continua seguindo, imitando ou pirateando as abominações da casa de Israel. Então, qualquer coisinha, vamos orar, vamos orar. Porra, e a oração não acontece, e o milagre não acontece. Foi preciso Deus enviar do seu espírito, do seu vinho novo, do seu azeite novo, em uma nova criatura, né? Para vocês tomarem uma atitude. E qual é a atitude que vocês devem fazer? É a atitude de obedecer absolutamente e incondicionalmente toda a lei e a palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. A atitude que vocês devem ter ou fazer é praticar a santidade ou a santificação e a purificação do vosso pecado, conforme determina somente a lei de Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Porque fora de mim, ou fora da lei de Deus, por meu intermédio, não existe santidade. Não existe santificação, mas só existe a desgraça, o roubo e a usurpação, a miséria, a mentira e o engano, a inveja, né? Fora de mim, ou fora da lei de Cristo, Jesus, Sião, por mim mesmo, só existe o mal e a iniquidade. E todos vós copiando e pirateando a idolatria, o roubo e a usurpação, né? A falta de respeito. É a mesma coisa, todo mundo diz, respeitem a fé de um, respeitem a fé de outro, respeitem, porra, e não respeitaram a verdade de Deus, não respeitaram a lei de Deus, mas quebraram esta aliança, e todo mundo agora vive numa hipocrisia de Satanás, generalizada, corrupta, idólatra ou hipócrita, por parte de todos sobre todos. É um bando de vagabundos e vadias, né? Se dizendo pastores ou pastoras, bispos ou bispas, quando todos foram eleitos ou escolhidos pelo diabo, vivendo e habitado em todos vós, porque estão mortos espiritualmente, né? E agora, né, todo mundo, vamos orar, vamos colocar o joelho no chão, e nada de bom, nada de novo acontece, é só desgraça, é só miséria. Vejam só o exemplo que estamos vivendo, não só em Manaus, Amazonas, em todo o Brasil e no mundo inteiro, né? Os evangélicos, diabólicos, satânicos e corruptos, falsos evangélicos, lá da França, foram inventar de fazer uma oração em praça pública, ou fui numa igreja, lá se lascaram, se ferraram, desobedecendo. Se não obedecem à lei do homem, como é que vão obedecer à lei de Deus? Né? Como é que vão obedecer à lei de Deus se não obedecem à lei do homem? Porque estão mortos espiritualmente, todos são transgressores da lei. Porque se são transgressores da lei de Deus, são transgressores da lei dos homens. São transgressores da lei dos homens. Então, foi baixado um decreto também, uma lei lá de prevenção contra o coronavírus, né? E quem propagou a morte, maior morte na França, foram os próprios religiosos, os evangélicos, que dizem, vamos orar, vamos colocar o joelho no chão. Tudo é hipocrisia, porque como pode o Senhor atender a voz ou a oração de alguém que está morto espiritualmente e todos estão mortos espiritualmente? No Brasil está a mesma merda, a mesma hipocrisia, né? Ninguém toma a atitude de praticar a verdadeira santidade ou a santificação, a pureza e a purificação do vosso pecado, obedecendo a lei de Deus, a lei de Sião, por meu intermédio. Mas cada um quer ser líder, seja ele político ou religioso, para continuar roubando e usurpando aos cofres públicos, roubando e usurpando a fé alheia, né? Porque cada um, líder político ou religioso, cada um tem milhares ou milhões de seguidores, mas o Filho de Deus em santidade nos últimos dias, o Filho do homem, o vivo Filho de Davi, não tem sequer um seguidor. Por quê? Porque todos estão seguindo, imitando, copiando e pirateando, né? O próprio diabo na pessoa da nação pecaminosa de Israel.
né? Portanto, vocês têm que ter a atitude não mais só de blá 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 ou da falácia através de orações que jamais serão atendidas, porque Deus não atende a oração de ninguém que esteja morto ou está morto espiritualmente. E todos estão mortos espiritualmente. Pelo menos é o que diz a palavra de Deus. Não tenham culpa se vocês não acreditam. Vocês não acreditam em vocês mesmos. Vocês não acreditam em vocês mesmos como igreja de Cristo. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam vocês não acreditam que a população e a nação manauara, né, do estado do Amazonas, é a primeira igreja de Deus por meu intermédio. Vocês não acreditam, porque se acreditasse, ou se vier a acreditar, vocês devem fazer tão somente o que Deus fala e escreve por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Mas até então, a incredulidade, a apostasia, a falta de fé generalizada está imperando, está dominando, controlando todas as coisas, e todos vós blasfemando contra o Senhor, porque estão dizendo que Deus está no controle. Como? Se toda a terra vivendo em trevas, quem está no domínio e no controle é o espírito do diabo, é o espírito de Satanás, é o espírito do anticristo, através de líderes políticos e religiosos, que está dominando e controlando tudo, né? Da noite para o dia se cria uma lei dizendo ser para a prevenção do coronavírus, mas nada mais é do que para dar continuidade ao roubo e à usurpação aos cofres públicos. E todo mundo batendo palma, todo mundo apoiando, né, toda essa desgraça e a maldade criada por homens a serviço do diabo e de Satanás por meio de um verbo ou de uma gramática anticristo, através da religião e da política como um todo em geral. Portanto, está lançado a semente da justiça, está lançado a verdadeira semente da verdade de Deus por meu intermédio a todos vós, a começar por esta primeira igreja de Deus, né, no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a nação e a população manauara tem este compromisso e este dever, né, porque uma lei, um decreto, lei, né, ela só passa a ser lei depois de aprovada, né? E porque Deus estaria permitindo que vocês venham pressionar os governantes de uma forma em geral para mostrar que Ele é Deus, que só Ele pode mudar, só Ele pode ser a única intervenção divina por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, tendo vocês como participante, né, desta restauração do reino dos céus nos dias de hoje. Então vocês são ou serão estes novos elegidos de Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Porque o diabo já falou, já criou várias leis, né, por meio de líderes políticos e religiosos, e até hoje ninguém vem se santificando, ninguém vem purificando-se do vosso pecado. Então, para que vocês saibam que Deus é sobre mim, né, é que o Senhor está falando de viva voz por meu intermédio. Eu só sou um simples e humilde, né, transmissor desta nova voz de Deus a todos vós. Então compete a vocês abraçar, receber, confessar, né, e aceitar toda a lei e a palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, para que todos vós venham receber ou ser partícipe ou participante da vida eterna. Vai aceitar, vai receber e confessar. Amém, glória a Deus. Agora, se você se acha já santo, preparado, se você já se acha santo, separado, ou preparado, ou selado, por favor, fique de boca fechada, porque é o que determina Deus. Diante de Deus, em mim novamente manifesto, diante de mim,
nos últimos dias, todo joelho dobrar-se-á em terra, toda boca fique fechada, para não se complicar mais ainda. Porque logo após o eterno fechar da porta da graça de Cristo, logo após o eterno fechar da porta da graça de Cristo, né? Ninguém mais haverá de transgredir a lei de Deus, sob pena de morte espiritual, da memória, do nome, sob pena de morte física no próprio corpo, na carne. Depois do eterno fechar da porta da graça de Cristo, não haverá mais arrependimento ou perdão. O arrependimento e o perdão de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, somente até o eterno fechar da porta da graça de Cristo. E depois, ou a partir do momento em que a porta da graça de Cristo for fechada para sempre, ninguém será tomado por inocente. Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus já vem aí mais de 2, de 3 ou de 4 mil anos atrás. Então, depois do eterno fechar da porta da graça de Cristo, ninguém mais será tomado por inocente. E será sentado o tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos sobre toda a terra. Portanto, esta foi a mensagem do Senhor, palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio a todos vós, para esta primeira igreja de Cristo no meio da terra, nos últimos dias, antes da destruição total ou final, né, de toda a obra do diabo, feito ou praticado através de homens e mulheres, né, por parte da religião e da política. Né, esta mensagem é para toda a terra, esta mensagem é para toda a humanidade, né, mas especificamente, né, principalmente para esta primeira igreja, né, esta primeira igreja profética ou espiritual, né, de Deus por mim mesmo em nossos dias, a saber, a nação e a população manauara e amazonense, porque ainda tem mais 7 estados, mais 6 estados, né? Ou seja, assim como houve as 7 igrejas da Ásia em tempos passados, né? Quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez, houve 7 igrejas, né? Da mesma forma, com a segunda ou a última vinda do Espírito Santo sobre mim, como Cristo do Senhor Jesus nos dias de hoje, nós da nação e do território brasileiro, temos também 7 igrejas. O estado, todos os estados do território brasileiro são 27, mas 7 estados serão as 7 igrejas de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias, né, para fazer com que aconteça a aprovação da lei de Sião, a aprovação da lei de Cristo Jesus em Sião, para que toda a nação e o território brasileiro, né, venha receber as bênçãos do Senhor, venha receber a imunização, venha receber a cura, não só contra o coronavírus, mas principalmente contra a grande tribulação de 3 dores. Por quê? Porque somente na lei de Sião está a santidade, somente na lei de Cristo Jesus Sião está a purificação do vosso pecado, né? Ou seja, somente depois da aprovação da lei de Sião, conforme ontem, dia 21, né, o governador do estado do Amazonas criou uma lei como prevenção. Então, e nesta lei como prevenção contra o coronavírus, né, sancionada ou aprovada pelo governador ontem, dia 21, né, ela não tem efeito nenhum. O efeito dela é prender todo mundo em suas casas, né? O efeito desta lei, é tão somente para corroborar no que diz respeito ao roubo e à usurpação dos cofres públicos, porque com esta medida provisória ou temporã, né, os cofres públicos serão abertos para não dizer nada, para não praticar, para não trazer a cura. Mas a cura, a imunização, a preparação, a segurança e a proteção está na santificação, está na purificação, conforme determina